da terra e luz do mundo, o canal da tua poderosa unção. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, o canal da tua poderosa unção. Pra ser sal da terra e luz do mundo, o canal da tua poderosa unção. Amém. Glória a Deus. O Rei está voltando. Amém. Vamos nos preparar, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Adore a Ele. Ele vem buscar a noiva de Cristo. Ele vem buscar cada um de nós. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando para os céus. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Glória a Deus.
num bem-vindo sem igual, qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. Glória a Deus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Glória a Deus. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Grandioso, aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus, aleluias. Glorificado seja o nome de Jesus, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Grandioso Pai Celestial, te damos as graças, Senhor, nesta manhã. Obrigado, Pai, por esse sol natural, Pai, que tem raiado sobre a face da terra. Senhor, que está dando vida, Pai, Senhor, sobre a terra, Senhor. Assim também, obrigado pelo sol da justiça nessa manhã, o Espírito Santo ressurreto, que o Senhor tem enviado a nossas almas, nossas vidas, ó Pai, para que assim tenhamos vida na nossa alma, Pai, para que assim a semente possa germinar em nossos corações, ó Pai. Assim permita que a Tua palavra seja essa revelação, esse sol, para dar, Senhor, vida à nossa alma, Pai. Acrescenta o azeite, a revelação nessa manhã nas nossas vidas, ó Pai. Dá-nos o crescimento que nós precisamos, o amadurecimento da semente para a hora que estamos vivendo, Pai. Assim que humildemente nós pedimos para a nossa congregação, através da expiação do sangue do Cordeiro, Pai, pedimos o perdão dos pecados, ofensa, e assim tenhamos o acesso a essa graça nessa manhã. Assim que pedimos pelo Teu povo eleito, cada Senhor, localidade, cada congregação reunida nessa manhã, Pai. Pedimos que o Senhor assim nos abençoe a todo o povo eleito de Deus, ó Pai, ao redor do mundo, Pai. Assim oramos e pedimos as Tuas bênçãos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Bom dia, amados irmãos. Quantos estão contentes com Jesus essa manhã? Damos boas-vindas a todos os irmãos que estão presentes e aqueles também que estão conectados, né? Que Deus assim nos ajude nessa manhã, né? Assim, enquanto os irmãos abrem a Escritura, Atos 26, capítulo 14 a seguir, nós também daremos o anúncio, né? Como já foi comentado pelo irmão Rubson, né? Então, a partir das 2 horas em ponto, né? Nós temos a transmissão da mensagem, o guia. A duração, para aqueles que vão vir à noite, né? Tem que descansar um pouquinho. A duração é 1h37, né? 31 segundos. Então, aqueles que vão vir à noite, né? Estejamos, então, preparados para receber esse alimento fresco, não é verdade, irmãos? Que se renova, né? Você pode ter ouvido ler a Bíblia, né? Várias vezes, mas cada vez que você vai à fonte, aquilo se renova, não é assim, irmãos? Assim a mensagem e a palavra de Deus. Também queremos comunicar aos irmãos que, se Deus permite, dia 1º de novembro, nós temos um irmão de Rio Negrinho, o filho do irmão Marcelo, o irmão Wesley, é um jovem já, né? E ele então pediu o batismo, dia 1º de novembro, né? Eu creio que é mais ou menos 14 dias antes do casamento da Bruna. A Bruna tem compromisso, né, para o dia 14, então são 2 semanas antes, né, do casamento, né?
Então, nós vamos orar, né, pedir a Deus que assim, se tiver mais alguma alma que está ouvindo a palavra e se decidir pelo batismo, né, nós podemos agregar a esse batismo do irmão Wesley, no dia 1º de novembro, né? Então, que o Senhor ajude a todos nós. Também comunicamos, irmãos, que a Santa Ceia, né, que nós temos desejo de realizar, né? Nós já fomos, entre aspas, né, fomos impedidos, né, por cada situação. A ceia oficial esse ano, que geralmente, irmão Brana sempre comemorava, né, justamente na quinta-feira, né, que antecedia a Sexta-feira Santa. O irmão Brana chamou de a Santa Ceia Oficial, né? Nós temos ceias e ceias, mas essa da quinta-feira, né, antes da Sexta-feira Santa, o irmão Brana chamou de Santa Ceia Oficial. Só que esse ano não podemos realizar, os irmãos já sabem a história, né? Pois nós nem saberíamos, né, quando veio o problema, se nós poderíamos seguir com os cultos, né? Nós não sabíamos, mas pela graça de Deus, nós vemos que os cultos devagarzinho seguiu e hoje nós vemos que podemos estar reunidos, né, com mais facilidade aqui com as famílias, né, com prudência, como temos que ter, mas já temos mais liberdade e Deus tem ajudado a nossa nação, os irmãos têm acompanhado, né? Tem nações por aí que estão, né, por exemplo, os Estados Unidos, no nível do Brasil, na verdade, nós temos aqui 10-1 recuperado, lá está 1-1, digamos, né, no cálculo, 2-1. Então, Deus tem ajudado grandemente o Brasil no sentido, né, da pandemia. Isso tudo é a graça de Deus, né? E com o tempo, então, nós podemos voltar às normalidades, né? E uma delas é a Santa Ceia. Não é verdade? Então, se Deus permite, quem sabe, em breve nós podemos ter a Santa Ceia por família, que eu acho que não teria problema, né? Verdade? Por família, né? Nós não estaríamos transgredindo as leis, né? Porque as famílias sentam junto e tudo mais, né? Isso é um pensamento, né? Mas se Deus, verdade, mostrar algo melhor para nós, como é a normalidade, nós podemos realizar, né? Então, amados, vamos ler a palavra de Deus, né? Em Atos. Não sei se aquele está por aqui. Está aqui, obrigado. Nós também comunicamos, irmãos, que de vez em quando surge um probleminha da técnica do som, mas os moços estão sempre de olho, né? Hoje, já na abertura do trabalho, o som estava com problema técnico, né? Mas sempre Deus tem ajudado, né? E quando mais para frente, porque os moços dão um jeito, né? Então, amados, vamos ler Atos capítulo 26, versículo 14, para seguirmos o nosso tema, né? Diz a palavra de Deus: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Que o Senhor acrescente as bênçãos, leitura a sua palavra. Os irmãos, por gentileza, poderiam se assentar. Então, amados irmãos, nós cremos que, como eu comentei ainda há pouco sobre a ceia, né? Acima daquilo que é o pão e o vinho, nós sabemos, né, que é o mandamento do Senhor, é um dos sacramentos do cristianismo, né, a ceia do Senhor. Mas, claro, que o pão e vinho, quando nós participamos aqui, é para dar testemunho, né, da nossa vida do cotidiano, né, da comunhão que nós temos com Jesus, né, no nosso cotidiano, que é através do Espírito Santo com a sua palavra, que é o pão e vinho, né? Então, verdade, acima da ceia física, né, que nós reunimos aqui, nós temos que ter a ceia, a comunhão diária com Jesus, né? Aqui, quando nós reunimos, praticamos a Santa Ceia do Senhor, que pode ser praticada, né, de acordo com aquilo que o Espírito Santo guiar-nos, né? Não temos biblicamente estabelecido dias, né, do mês, tantas vezes por mês ou por semanas e assim por diante, né? Mas toda vez que nós nos reunimos, né, verdade, então devemos ter essa comunhão, diz a palavra de Deus, até que Jesus venha, né? Então a nossa vida deve ser essa comunhão, essa ceia com o Senhor, né? Assim, diariamente, né? Porque nós vemos que o mundo tem feito tradição da ceia do Senhor, né? E isso, pela palavra de Deus, não agrada ao Espírito Santo, né? Uma coisa que é de rotina, uma obrigação.
nada disso agrada o Espírito Santo, não é verdade? Porque a Bíblia mesmo fala, né, da ceia, que muitos tomando sem discernimento, pois estariam tomando juízo, né? Verdade? Então, acima do literal é o espiritual. Primeiro, né, a comunhão com Jesus. Agora, quando Deus permitir, então, verdade, nós temos a Santa Ceia literal para dar o testemunho público, né, da nossa vida. É assim, amados irmãos, né? E é isso que nós estamos esperando que em breve nós possamos realizar, né? Verdade? Então, a ceia do Senhor tem um significado muito grande para o cristianismo, né? Amados, não é o nosso tema exclusivamente, né? Apenas essas notinhas. E agora nós seguimos, então, com a nossa meditação, né, desse tema, o significado das palavras do grego e hebreu. Como nós lemos a Escritura, né? Que o Espírito Santo falou com Saulo em idioma no hebraico, né? Verdade? Alguém conhece o hebraico aqui? Não, às vezes sempre tem alguém que conhece uma, duas, três palavras, né? Então nós estamos estudando assim algumas palavras, né, do hebreu e do grego, que são dois idiomas muito usados, né? Como nós já lemos domingo passado, verdade? Assim como o mensageiro destacou três idiomas, né? Naquilo que nós lemos, o hebreu, o grego e o aramaico, né? São três idiomas bem sobressalentes, na qual a palavra de Deus foi escrita no original, não é verdade? Porque o hebreu foi propriamente no Velho Testamento, né? E o grego já foi no Novo, mas o aramaico também tem escritos, né? Então nós estamos meditando algumas palavras nesse sentido, que são palavras do cotidiano, né? E que para nós tem grandes significados, né? Até inclusive tem algumas palavras que os tradutores, ninguém conseguiu dar um sentido exato, né? Então o mensageiro vem através, né, verdade, do grego, né? Ele vem lá na origem e nos dá um sentido mais apropriado, né, para certas escrituras, né? Por exemplo, essa palavra aqui, talvez não sei se vamos chegar hoje, né? A-I-N-I-O-A-N, né? Anion, uma palavra que na Bíblia, quando nós lemos para sempre, na verdade, então tem um espaço de tempo, né? Então essa palavra acopla esse significado. Mas hoje nós estamos seguindo, né? Pois vamos ver aqui, nós paramos no Jeová, é verdade, que no inglês, na verdade, tem 1706 vezes na escrita, né? Verdade, no inglês. E o mensageiro usou dessa forma 4 vezes, usou mais 4 e mais 7, né? Verdade? Então a nossa escrita é Jeová no português. E assim comentei também que o mensageiro, né? A informação vem do tablet, o agapau, né? Que brevemente eu creio que todas as famílias, Deus vai prover uma maneira para nós termos, né? Uma maneira bem prática para todos os irmãos ter acesso à mensagem, né? Alguns assuntos exclusivos da mensagem. E então no agapau é facilmente você observa, né? Você pode ver esses detalhes, né? A palavra Jesus Cristo, o mensageiro usou 18.512 vezes. Jesus usou 37.501. Na verdade, nenhum mensageiro exaltou tanto, levantou tanto a Jesus, né? Do que o nosso mensageiro. Na verdade, o tema dele sempre foi Jesus, né? Ninguém nunca, jamais levantou tanto a pessoa de Jesus como o nosso mensageiro, não é verdade? 37.501 vezes a palavra Jesus e Christ, 26.327. Bom, aqui nós passamos, e então nós já lemos um pouquinho, né, sobre o significado, por último, né, da Jeová, no português, né? E hoje vamos entrar um pouquinho no Logos, o significado do Logos, né? Então, para nós falarmos do Logos, na ordem seria, né, nós falamos Elohim e falamos Jeová, né? Mas se colocar bem na ordem, na verdade, seria o Logos, né? Elohim é aquele que existe em si mesmo, estava sozinho. Depois de Elohim, que estava sozinho, verdade? E então vemos que Deus, ele trouxe o Logos, né? Se concentrou no Logos, é a imagem do Deus invisível, né? Verdade? Então, o mensageiro usou no tablet, né? Nas mensagens, que são 1.200, o irmão Charles falou, né? 1.270, né? É isso, né, irmão Charles? Então, nessas 1.270 mensagens,
O mensageiro usou a palavra logos, 136 parágrafos, né? Depois, na sequência, vem zoe, né? Que talvez hoje vamos ler um pouquinho também, zoe, 83 vezes. E essa palavra, que são similares, aeon, S no plural, 28 vezes, 2 vezes, 28, e ainion, uma vez, e assim soletrado 64 vezes, né? Então vamos ver aqui da pergunta e resposta sobre Gênesis. Essa mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis, nós temos ela já traduzida por Jeffersonville, né? Gravações Voz de Deus, melhor dizendo. No espanhol, no português, nós infelizmente não temos ainda, né? Então, para ler no espanhol, a gente também vai cometer uns errozinhos, né? Então, para nossa escolinha, se alguém nos assiste, né? Em algum momento, vão ver que a gente vai ficar devendo uma melhor tradução, né? Palavra por palavra, né? Então, aqui nós temos no espanhol, né? Sobre concernente ao Logos, né? Veja que tem, né? Nós temos alguns parágrafos, né? Tudo no espanhol. E nós, então, para nós melhorarmos um pouquinho aqui a leitura, nós fizemos para o português. Só que não é oficial, eu tenho falado para os irmãos, né? Oficial somente seria quando a gravações Voz de Deus tiver, né, o público, né? Então, o tradutor, ele vai e vê o melhor significado palavra por palavra, né? Então, só quem está classificado em condições, né, seriam os tradutores, né, que o Espírito Santo tem colocado à frente do trabalho, para eles poder dar um melhor entendimento, né, do inglês para o português, né? Agora, no espanhol nós temos ali, os irmãos viram, né? Então, a tradução para o português só para a nossa escolinha, então, sobre o Logos, os irmãos são conhecedores, né? Isso é muito importante nós lermos, assim como o mensageiro descreveu sobre o Logos, né? Porque ele fez um quadro tão formoso que, mesmo nós que já temos lido algumas vezes, né? Pois nós recebemos mais revelação cada vez que lemos esses parágrafos, né? E aí, alguns irmãos, verdade que, se possível, ainda não leram, né? Pode desfrutar na íntegra como a primeira vez, né? Mas nós já estamos acostumados, né, com essa leitura. Então, nessa mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, a partir do parágrafo diz assim: agora, nenhum homem jamais viu o Pai, da forma de Elohim, né? Nenhum profeta, ninguém jamais viu a Deus dessa forma. Verdade? Nenhum homem pode ver a Deus na forma corporal, porque Deus não está em forma corporal. Deus é um espírito, vê? Certo? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1, vê? Agora notem, não havia nada, somente espaço. Então esse é um pensamento, né, que a gente, quando medita, pois a nossa mente não vai poder captar muito esse assunto, né? Somente no ouvir da palavra, né? E na meditação da palavra de Deus, verdade? E através do novo nascimento é que isso, né, o Espírito Santo vai acrescentando a revelação para nós. Porque intelectualmente, nesses milênios, os teólogos quiseram compreender a Deus. E eu pergunto para os irmãos, compreenderam? Pois não compreenderam. Não tem maneira, na verdade, irmãos. Não é só a letra, né? Precisa da graça de Jesus, né? Verdade. E aí sim, o Espírito Santo, né? Mesmo que nós temos a mensagem, verdade, 100% a palavra de Deus, é escrita, a Bíblia, da melhor tradução, seja a tradução que for, né? Mas nós não temos como ter a revelação plena desse assunto, né? A menos que Deus tenha piedade de nós, né? Então, sempre o assunto da palavra de Deus vai precisar da graça de Deus, né? Não tem como alguém pensar assim, eu vou estudar, né? Vou pegar essa linha, aquela linha, e hoje nós temos bons teólogos, né, que faz grandes estudos da Bíblia, está perfeitamente bem, mas quando você recebe um pouquinho da revelação, né, e Deus vai nos ajudando, você vê que os melhores teólogos, né, bem intencionados que nós temos, eles se afastam da verdade. E queira ou não queira, eles entram, né, numa heresia. Né? O que é isso? Uma falsa doutrina. Verdade, irmãos? Que é o engano de Satanás, é a mentira do diabo, não é? Verdade?
Não é por falta de boas intenções, né? Mas é falta da revelação de Jesus, né? É falta da graça de Deus. Então esse é um caminho que nós, como cristãos, nós viemos pelo caminho provido por Deus, né? O caminho da cruz. Antes de nós termos um melhor entendimento da palavra, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, né? E Ele nos salvou incondicional. O que conhecíamos nós quando aceitamos a Jesus? Nós conhecíamos alguma coisa? Alguns sim, né? Claro, nossos filhos já é outra geração, né? Mas nós conhecíamos muito sobre a coluna de fogo, por exemplo. Conhecíamos sobre a revelação dos selos, assim por diante, pois praticamente não é verdade? Nós aceitamos a Jesus através da pregação da fé, dessa mensagem que nos apontou um único Salvador e todo suficiente, né? E quando nós conhecemos a graça, nós viemos aos pés de Jesus e confessamos nossos pecados. Verdade, irmãos? Então, o primeiro passo, né, é a aceitação da pessoa de Jesus Cristo, né? O arrependimento, a aceitação. Então, à medida que nós viemos através desse novo nascimento, o mensageiro nos ensina que aí sim nós podemos ver o reino de Deus. Porque até então, o que nós víamos? Apenas que nós ouvimos, né, como aquele cego de nascença. O que poderia ver aquele cego? Nada, né? Ele era cego de nascença, não é verdade, irmãos? Mas ele pôde ouvir a voz do Mestre. Ele pôde ouvir a voz de Jesus. E ele creu naquela voz. Verdade, irmãos? Então, junto com a nossa salvação, né? Então, naturalmente, Deus, verdade, nos dá a revelação da sua palavra. Não é verdade, irmãos? Então, o Filho que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Por isso que a revelação pertence ao Filho, né? A quem ele quer revelar, verdade? O Filho é que revela, não é verdade? Então, com a leitura da palavra, nós vamos ver que o Filho não é outra pessoa a não ser o próprio Elohim, não é verdade, irmãos? Então, esse é um disparate da teologia, né? Como não tem revelação, facilmente caiu na mentira do diabo. Por isso que nós temos hoje um batismo trino, né? Verdade? E quando, por melhor que seja a teologia, mas quando você vai ver, por mais refinada que eles queiram explicar, que é a mesma coisa, um só Deus, mas quando você vai na íntegra, você vê que eles aplicam para 3 pessoas. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na verdade, isso é paganismo refinado, é a marca da besta que começou no ano 325. Verdade, irmãos? Essa é a mentira do diabo, né? Verdade? Veja. Então, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, antes até mesmo de vir o Logos, né? Então, vemos que não havia, nem, diz a palavra de Deus, né? Não havia luz, nem trevas. Agora os irmãos imaginam, por uma mente humana, né? Como é que seria isso, irmãos, né? Porque se você está num lugar escuro, tem trevas. Se você acende a luz, as trevas se vão. Agora, vejam o que é um profeta de Deus. Não havia luz nem trevas. O que os irmãos acham? Pois saberá Deus. Verdade, irmãos, que você vê que está além do nosso conceito, da nossa mente, né? Não havia trevas e não havia luz. Agora, o que seria isso? Simplesmente o parecer era de nada. Veja. Isso antes até mesmo do logo vir, né? Veja, Deus se concentrar no logo. Mas ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, que é Elohim, né? O qual cobria todo o espaço e de todos os lugares o tempo todo, né? Então a dimensão da grandeza de Deus para a nossa mente humana não vai dar. Verdade, irmãos? Porque nós podemos imaginar, por exemplo, o nosso espaço, né? O universo, aquilo que até onde a ciência vai, com todo alcance, né? Das lentes. E a ciência mesmo diz que acima daquilo, aquilo tem uma eternidade de estrelas e tudo mais, né? Verdade, irmãos? E galáxias e tudo mais. Então está além daquilo que nós podemos pensar, né, no universo, não é verdade? Ele era de eternidade a eternidade. Ele é o princípio da criação. Esse é Deus. Não se podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, não é verdade? Então essa mentira do diabo, né, que tem trazido já há alguns anos, né, muitos anos atrás, a teoria da... qual é aquela teoria da explosão? O Big Bang, né? A grande explosão, uma teoria
verdade, né? Houve uma explosão, mas isso, de uma maneira correta, né? Não dessa maneira, né? Então, o inimigo sempre de uma verdade, ele transforma numa mentira, né? Os irmãos já pensaram essa teoria do Big Bang, né? Big Bang. Pois, se isso veio do átomo que explodiu, né? Que isso, uma radiação, milhares e milhares, verdade, de graus, né? Então, a vida não podia estar, a vida natural não podia estar ali, né, irmãos? Por quê? Porque os irmãos sabem que qualquer coisa no fogo, pois o fogo é um purificador, não é verdade, irmãos? E vemos que então desse fogo, desse átomo, né? Verdade, irmãos? Veio que isso foi criado o universo, né? Verdade, irmãos? Ele é o princípio da criação. Este é Deus. Não se podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, nada. Nem ar, nada. Todavia Deus estava ali. Este era Deus. Agora vamos observar por alguns minutos, depois de um tempo. Ninguém jamais viu. Este é o Pai, Elohim, né? Este é Deus, o Pai. Notem, então, após um tempo, eu começo a ver uma pequena sagrada luz começando a se formar. Verdade? Então, Elohim agora está tomando uma imagem dele mesmo. Verdade? Como um pequeno halo ou algo, você somente poderia ver isso pelos olhos espirituais. Porque para o mundo incrédulo, irmão, pois não tem sentido, né? Agora, para os santos, para os eleitos, verdade, pelos olhos espirituais, através da pregação da palavra de Deus, dos ensinamentos, né? Da revelação do Espírito Santo, então nós podemos, né? Verdade, irmãos, ter uma compreensão com a graça de Deus, né? Enquanto estamos olhando toda a igreja agora, estamos parados juntos ao enorme corrimão. Esse corrimão, na verdade, se formos pensar, é como uma plataforma, né? Os irmãos se lembram hoje quase as casas não tem mais varanda, né? Mas quantos moraram em casa que tinha aquela varanda, né? Uma varanda na casa, né? Você ia no final da tarde e sentava, ainda hoje em dia tem, né? Mas são poucas, né? Verdade? Então, esse corrimão, né? No espanhol está colocado como varandal, né? Mas quando vamos aperfeiçoar um pouco mais, isso também pode ser colocado como uma plataforma, uma sacada. Você mora, por exemplo, num edifício, né? Quanto mais alto, e você vai na sacada, mais você desfruta, né? Da verdade, do visual da cidade. Quando você vai, por exemplo, no monte, né? Que nós temos aqui em Joinville, verdade? Você vai numa plataforma e você avança na plataforma, você pode desfrutar da visão, né? De cima do monte, verdade? Que nem, por exemplo, existe, não sei se alguém de nós esteve lá, por exemplo, lá no Grand Canyon, eu só vi isso pela internet, criaram uma plataforma num certo lugar lá, né, uma plataforma de vidro, tem que ter até coragem para entrar ali, né? Então lá, no local bem alto, né? Verdade, que é um lugar muito, muito bonito, o Grand Canyon, né, Fabiano? Grand Canyon, né? O Fabiano teve lá, né? O Márcio Santos e mais algum irmão teve lá no Grand Canyon. Paulinho teve lá, a Mê também. A Bruna teve? Pensei que a Bruna tinha ido lá. O Wesley não teve, né? Não deu certo. É um lugar lindo. O Zé que nunca teve lá, Zé. O Grand Canyon, se a gente vai em Fênix, se Deus permite, pois acho que é uma obrigação visitar o Grand Canyon. É um lugar lindo, né? O que a natureza pode produzir é coisa fantástica, né? Aquilo a gente lá de cima olha um vale, é coisa tremenda, né? Como que Deus cria uma natureza tão grandiosa, né? Então, lá num determinado lugar, que eu não tive, mas vi pela internet, criaram uma plataforma, né? De cima de uma montanha, mas é um vazio, né? Verdade? E então, de vidro, né? Você pode olhar para baixo, você caminha naquela plataforma e volta, né? Então, aqui nesse caso, é como uma plataforma, né? E você chega na plataforma, então tem um corrimão, né? Tem um limite, não é verdade? Né? Então, isso aí é um quadro que o pessoal está falando, né? Da eternidade. Você sobe nessa plataforma, verdade? E você pode olhar, então, né? Verdade? Observando o que Deus está fazendo, verdade? E entraremos a esta pergunta aqui, e vocês verão como ela a declara. Agora, não há ninguém que tenha visto a Deus. E a próxima coisa que começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenaturais, é uma pequena branca luz,
formando-se. O que é isto? Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia de o Logos, né? Então, nós estamos agregando essa palavra hoje, né, que nós já conhecemos o Logos, o ungido, a unção, não é verdade? Então, esse Logos, né, que nós já lemos, esse é o Filho de Deus, né? Verdade? O Logos, isso no princípio, quando Deus, né, digamos assim, verdade, essa teofania, né, quando Deus estava para criar o homem, né, quando chegou no homem, então disse, façamos o homem, né, conforme a nossa imagem, né, porque agora Deus já tinha uma imagem, né, o Logos, né, conforme a nossa semelhança, verdade, irmãos? Então o homem foi criado nesse original do Logos, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, verdade, irmãos? Então essa palavra façamos, nós vemos que, digamos assim, né, o Elohim que estava sozinho, agora tem o Logos, né, então façamos, né? É uma conversa, digamos, né? De Elohim com o filho, digamos, por assim dizer. Agora, quantos fala consigo mesmo? Você não conversa consigo mesmo? Você fala, né? Às vezes você diz, puxa vida, então, né? Se alguém está por perto, com quem está falando? Ah, estou falando consigo mesmo, né? Se falar muito, vai pensar que está meio fora da casinha, né? Os irmãos já viram alguém falando sozinho em casa? Assim, pô, né? A gente fala sozinho, não fala? Você fala consigo mesmo, né? Puxa vida, hoje eu tenho que fazer tal coisa, né? Você está falando consigo, né? Mas você é uma pessoa só, é ou não é? Verdade? Então, nesse quadro, para termos uma ideia, né? Essa comunicação, façamos o homem, né? Muita gente aplica que Deus estava falando com os anjos, está errado. Verdade, irmão? Deus estava falando ele com o seu filho, por assim dizer. Esse filho, esse unigênito, não teve princípio de dias, né? Porque no concílio ecumênico, né, da 25, ensinaram o filho como tendo um princípio, né? O filho, esse filho nunca teve princípio, porque esse é o próprio Elohim. Então, por isso que precisa da graça de Deus, para nós compreendermos, né, assim, irmãos? Intelectualmente, pois, que o irmão Bissoli está falando, pois saberá Deus, porque só o Espírito Santo é que pode revelar. Verdade, irmãos? Então, essa palavra filho não tem origem de princípio. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo nos ensinou que assim é, né? Verdade, irmãos? Veja, porque esse dogma dos três deuses é muito sério, né? Isso que colocou a raça humana todo no paganismo, chamado cristianismo, né? Verdade, que vem da besta, né, de Roma. Verdade, irmãos? E vemos que, biblicamente, todas as dominações estão debaixo desse dogma romano. Verdade? Porque não é um dogma, não é um ensinamento do cristianismo. Verdade? Então, só quem pôde desfazer com esse dogma, com essa falsa doutrina, com essa heresia, é a grande águia desse dia, né? O profeta de Deus, né? É aquela pedra que foi cortada sem mãos, na visão de Daniel. Foi Daniel ou Ezequiel? Me ajuda, irmãos. Quem foi? Daniel, né? Daniel. Daniel, a visão de Daniel. No topo da montanha teve uma pedra que foi cortada sem mãos, né? E aquela pedra veio e deu na estátua que Daniel viu. Deu nos pés da estátua e desmanchou toda a estátua, não é verdade? E todos os dogmas que vinha desde o princípio, né? Os 4 estágios, verdade? Daquela estátua, parou nos pés, que era ferro e barro, né? Ela veio e deu-lhe, desmiuçou aquela estátua. O que é isso? É a revelação da palavra desse dia, grande águia, né? A palavra de Deus que veio e derrubou, verdade, esse ensinamento da grande meretriz. Amém, irmãos? Isso tudo pela graça de Deus. Porque para quem que foi revelada essa mensagem? Para os pequeninos, né? Um povo sem crédito, sem instrução. Na verdade, entre nós, quem estudou o hebreu? Pois ninguém. Quem estudou o grego? Pois ninguém, é verdade. Verdade, mas o povo que crê, que acha que tem sabedoria, que conhece tudo a respeito, na verdade, dos escritos, né, originais, pois estão no paganismo romano. E não tem como escapar. Amém, irmãos? A única maneira é a graça de Deus que pode nos livrar do engano, né? Então, amados, então Logos, ungido e a unção, né? Verdade, irmãos? Então Logos é o filho, né? É a unção. É ungido.
Então, por isso que o mensageiro veio debaixo dessa unção. Na verdade, do Logos, o tempo todo, na verdade, o profeta de Deus estava sendo guiado por essa unção, pelo Logos, pela coluna de fogo. Quem que é essa coluna de fogo? É o anjo do pacto, é o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, é o mesmo pacto, o mesmo anjo que guiou o povo de Israel no deserto. Na verdade, é a coluna de fogo. Durante o dia, aquela coluna de fogo protegia o povo de Deus, né, que foi tirado do Egito, né, caminhar no deserto, que bastava, quem sabe, um dia, uma insolação, imagina, sol escaldante, se fosse aquele sol do deserto, né, no verão, brabo, acho que não sei se a pessoa vive um dia no deserto, né, não sei, quem sabe se tiver água vive, quem sabe, né, mas quem sabe no segundo dia já está morto, quem sabe, né, porque eu sei que lá em Fênix, né, tem muitos cuidados as pessoas que viajam nessa época do verão, né? Quer dizer, o verão agora está passando lá, né? As pessoas têm que levar água dentro do carro, porque se o carro estraga, né? Nos trechos lá que é puro deserto, que não tem socorro por perto, né? Verdade, não tem casa, não tem nada. Se o carro estraga, né? E o carro chega a morrer o motor, que não tem ar condicionado, se a pessoa não tiver água no carro, verdade? Então está difícil, né? Se a pessoa tiver que ficar ali várias horas, a pessoa pode vir a óbito, entendeu? Sério, coisa séria o deserto, né? Verdade? Então, amados irmãos, então essa coluna de fogo protegia o povo, né, durante o dia, fazia uma sombra, verdade, irmãos? Para que o sol do deserto não matasse o povo todo, porque quem que ia sobreviver ao deserto? Ninguém, né? Verdade? E de noite, ela clareava o acampamento, verdade, irmãos? E essa coluna de fogo, não é verdade, irmãos? Veja, como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isto era. Isto era uma pequena luz movendo-se, era a palavra de Deus. Agora, Deus, Ele mesmo deu a luz a este filho. Olha a expressão aqui, verdade? Deus mesmo, verdade? Então, esse deu a luz, né? Claro, o Branda fala em várias mensagens sobre o Logos, né? Aqui é um ângulo da montanha que ele está falando, não é verdade? Vê? Mas se você vai ver em outros lugares, Branda fala, né, que Deus se concentrou no Logos, né? Aquilo que saiu de Elohim, esse foi o Logos, né? Então, não como que dando origem, não é verdade, a algo diferente. Não, é o mesmo Elohim, apenas ele mesmo se concentrando nesse Logos. Então, aqui ele usou essa expressão. Deus, ele mesmo deu a luz a este filho, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo. Então, a primeira coisa que veio, verdade, foi o Logos, né? Verdade? Primeira coisa. Quero dizer, antes que houvesse ar para fazer um átomo. Vê? Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Antes, né? De qualquer coisa. Antes de haver o sol, o próprio sol. Verdade? A primeira coisa que foi criado, o sol, né? Antes de haver o sol, qualquer criação, verdade? Então, era o Logos, né? Agora, em São João 1, ele disse, no princípio era o verbo. Quando, primeiro, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus mesmo revelando-se, chegando a ser um ser humano. Veja como ele o fez. Agora, lá no princípio, quando este pequeno halo veio, não podemos ver nada ainda. A não ser pelos olhos sobrenaturais, é que podemos ver um halo permanecendo ali. Este é o Filho de Deus, o Logos. Posso vê-lo com toda a eternidade, brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. O Logos, né, estava emocionado, verdade, irmãos? Veja, com toda a grandeza que está em Deus, o que ele ia criar nesse universo. Que tremendo isso, né? Então, o mensageiro usou essa expressão como uma criança, né? Verdade? Brincando como uma criança. Verdade, irmãos? Então, quando as crianças querem brincar, deixa brincar, não é verdade? É verdade, isso mostra claramente, né? Assim estava Deus no princípio como essa criança, né? Verdade, o que eu vou fazer agora, né? Então, ele falou a palavra, verdade, e ali vemos que, nós vamos ler aqui daqui um pouquinho, né? Posso vê-lo como, com toda a eternidade brincando como uma criança ao redor da porta do Pai, Então, em sua mente criativa, ele começa a pensar nas coisas que iria criar. Posso ouvi-lo dizer, haja luz.
Quando ele disse, um átomo explodiu e o sol veio à existência. Que maravilhoso isso, né? Verdade, irmãos? O sol veio à existência. Que tremendo, né? A palavra girou por círculos de milhões de anos, formando e queimando. Vamos se lembrar que para Deus o tempo não existe, né? Existe para nós, né? Verdade? Nesse corpo, verdade, mortal, né? Nós temos dias, temos semana, meses, anos. Parece que um ano às vezes depende, né? Esse ano parece que nunca vai acabar, né? Especialmente se nós estamos com um problema, né? Uma luta, aquele dia, um dia atribulado, parece que, né? O dia não se acaba, né? Quando chega no final do dia, você disse: meu Deus, que dia que foi hoje, né? Parece que você, uma carga, o dia parece que, né? Problemas e verdade? E assim é a nossa vida, porque nós somos seres humanos, né? E então parece que para nós é muito tempo, né? Uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, verdade? Para Deus, Deus deu uma ideia para nós, né? Para Ele, 1000 anos é como um dia, né? Verdade? Então nós, né? Na nossa humanidade, vamos supor, a gente vive 90 anos, 80 anos, 100 anos, 70. O que seria isso? Né? Se nós formos calcular por essa base, talvez alguns segundos, né? Verdade? No calendário de Deus, no relógio de Deus, no tempo de Deus, Jesus, né? Hoje nós estamos primeiro dia da semana, não é verdade? Domingo, né? Primeiro dia da semana, estamos comemorando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas no calendário, no tempo de Deus, Jesus, ele morreu sexta-feira. Verdade? Sexta. Por quê? Porque no terceiro, né? No terceiro dia, entre 3 noites e 3 dias, ele ressuscitou, né? Nas 72 horas. Então, na sexta-feira, ele morreu à tarde, né? Foi sepultado. Sábado de aleluia, permaneceu sepultado. E domingo ressuscitou. Então, de sexta, verdade, sexta, sábado e domingo. Então, nós temos nesse prazo, né? Dessas 72 horas. Verdade. Então, no relógio, no calendário de Deus, Jesus morreu sexta agora, passada. Digamos assim, né? Para ter uma ideia. O que é a palavra de Deus, né? Por isso que o sangue dele está tão fresco, verdade, como há 2000 anos atrás. Porque na economia de Deus, né? O sangue dele derramou na sexta-feira. Foi ou não foi? Verdade, irmãos? Então nós temos desse período das 72 horas, né? Verdade? Então esse é o tempo de Deus, né? Por exemplo, né? Nosso mensageiro partiu com o Senhor em 65, né? Verdade, faz alguns segundinhos. Nossos irmãos que partiram, que nem agora, recentemente, né, tivemos a irmã que partiu, né, a irmã Gisley, e vamos atrás, e a irmã Julieta, né, irmã Julieta, quantos anos faz que ela partiu? Talvez. Mais de 15, será? Né? Assim por diante. Então, alguns segundinhos, né? Verdade. Irmãos, quanto tempo vai levar para o rápido? Talvez alguns milésimos de segundo. Na verdade, isso no relógio de Deus, né? Então, não devemos se distrair com as coisas de Deus, né? Verdade, irmãos? Na nossa humanidade, pois, né? Alguém pensa assim, bom, né? Se fala da vinda de Jesus, claro, né? Na nossa humanidade faz 2000 anos, né? Mas Deus está nesses 2 dias para ele, né? 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, para Deus, as coisas são assim, né? Verdade? E os nossos irmãos da primeira era, então, eles entraram no repouso, está fazendo 2 dias. É verdade? 2 dias. Que coisa, né? Veja que é o cristianismo, vai além, né? Além da nossa mente, não é verdade, irmãos? Então, eu creio que para isso temos a palavra de Deus, para nos estimular, né? Saber que a nossa peregrinação é momentânea mesmo, né? É passageira, é rápida, e aquilo que temos que fazer é bom fazer logo, porque a Bíblia diz, não se distraia. Se hoje ouvires a sua voz, cuidado, né? Não se distraia. Assim, irmãos, porque muitos ouviram a palavra de Deus no seu dia, se distraíram, e quando viram, pois o tempo passou, se foi, né? Assim, irmãos? Né? Quem sabe alguns pensam, ouvi a palavra de Deus, amanhã eu vou ouvir outra vez, a semana, o ano que vem, o outro ano, ou então daqui a tantos anos, irmãos, o amanhã não se sabe nada. Né? A gente sabe pouco do dia hoje, né? Porque o dia chamado hoje tem uma manhã, tem um meio-dia, tem outra, não se sabe, verdade, o que vai acontecer nesse dia, não é verdade, irmãos?
Então a Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não se distraia, né? Porque a voz de Deus é a misericórdia estendida para a nossa alma, é a voz de Deus. A voz de Deus é a pregação do Evangelho, é as boas novas. Porque se nós viemos nesse mundo e não conhecemos as boas novas, quão miserável um ser humano pode ser, irmãos? Verdade, vem do mundo para viver, nós calculamos agora, entre aspas, né, alguns segundinhos, né? Verdade? E se nós não conhecemos a graça, pois e a eternidade, como é que fica? Vivemos aqui alguns segundos, se distraímos, né? E não ouvimos a voz de Deus como é para ouvir, né? Muitos ouvem só no ouvido intelectual, né? Mas quando se ouve com a alma, é diferente, né? Verdade, irmãos? Então a Bíblia está dizendo, quando, né, se hoje ouvires a sua voz, né, não endureça o seu coração, né? Tome cuidado. Verdade? Por quê? Porque Deus fala amorosamente a nós, né? E Ele fala com uma paciência que, meu Deus do céu. Nós ouvimos a fita domingo passado, a estatura, né? Verdade? É um dos degraus, né, das 7 virtudes do Cordeiro, né? A paciência. Deus tem uma paciência e muita gente tropeça na paciência de Deus. Na longanimidade, na bondade. Verdade? Porque muita gente ouve, não, eu vou ouvir amanhã, depois da manhã, semana, irmãos, para muitos nunca chegou. Verdade? E as pessoas se depararam com Jesus aqui, se distraíram. Verdade, irmãos? A palavra de Deus foi ensinada, foi testificada, a coluna de fogo deu testemunho da verdade. E muita gente, pois, não deu crédito, verdade, para a pregação da palavra de Deus através da coluna de fogo. Não é assim, irmãos? Porque para o eleito o que manda a pregação da fé através dessa coluna de fogo. Porque veja que o Evangelho está sendo pregado ao mundo todo de diversas maneiras. Mas quando a alma eleita encontra essa coluna de fogo, ela encontra a vida da palavra, né? Ela encontra Jesus. Então, se hoje ouvires essa voz, tome cuidado, né? Por quê? Porque esse segundinho que nós temos, logo se vai. Amém, irmãos? Logo se vai, meu amigo. Vai ou se vai, né? Verdade, irmãos? E daí? Né? A nossa eternidade, não é verdade, irmãos? Então, tenhamos cuidado, né? Cuidado por nós mesmos, diz a Bíblia, né? Cuidado com a sua alma. Porque quem que vai resgatar a sua alma? Quem? Me diz quem? Verdade, irmão? Ninguém pode resgatá-la, né? Não o papai, a mamãe, o esposo, a esposa, ninguém pode resgatar, só Jesus é que pode. E Ele pagou esse preço, né? Ele já resgatou, não é verdade, irmãos? Só Ele, né? Ninguém mais pode fazer essa obra no seu coração, só a graça de Jesus. Verdade? Um pai, por mais que ele queira bem um filho, uma filha, um netinho, mas ele não pode fazer essa obra. Verdade, irmãos? Precisa da graça de Jesus, né? Então que Deus assim nos ajude, amém? Vê? Então sigamos aqui com a palavra logos, né? Por isso que eu falei para os irmãos, vamos ler essa parte, porque nunca vi ninguém descrever tão assim tremendo, né? Esse quadro do logos como o nosso mensageiro, não é verdade, irmãos? Né? Quando falamos nosso, né, não é só da nossa localidade, é do cristianismo, é da noiva eleita de Jesus, né? Porque quando Deus envia um profeta, Ele envia para o mundo inteiro. É verdade, irmãos? Só com exceção, né, que não pôde receber assim como no Velho Testamento, né? O povo hebreu tinha os seus profetas e o gentil, vinha um outro por eleição, né? E quando eles rejeitaram, na verdade, então o nosso profeta desse dia, assim como os profetas anteriores, porque a Bíblia diz, né, profetas no plural, né? Apóstolo Paulo, o primeiro profeta do Novo Testamento foi o próprio Jesus, né? O profeta por excelência, não é assim? Veio Paulo, né? E assim veio os reformadores e temos o nosso último mensageiro. Verdade, irmãos? Mas o profeta é para o povo gentil todo, não é só nossa localidade. É para o mundo todo, não é verdade, irmãos? Aqueles que querem crer na palavra de Deus, né? Que veio ungida pela coluna de fogo, amém? Então aqui não tem dúvidas, né? Não tem como a pessoa pensar, vou aceitar essa mensagem, eu estou crendo no quê? Você está crendo no Evangelho das Boas Novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a coluna de fogo é o anjo do pacto. E essa mensagem veio na unção da coluna de fogo. Jesus mesmo fez, verdade, o alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então essa mesma coluna de fogo que trouxe o alarido, que é a mensagem, né? Uma voz para chamar o povo de Deus, separar do engano, essa mesma coluna de fogo faz a voz de arcanjo, é a mesma coluna de fogo. Quem é? É Jesus, é a mesma.
Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não foi assim? Para Saulo? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus. Amém? Verdade, irmãos? E ela, verdade, essa coluna de fogo testificou, verdade, para nós que era e é a pessoa de Jesus Cristo, né? Porque não há no mundo, não houve no mundo, nunca haverá ninguém que possa testificar da verdade como testificou a coluna de fogo. Mesmo que venham os personificadores imitando, né, a obra de Deus, mas eles não podem jamais, verdade, produzir o sinal messiânico. Não há maneira. Só a coluna de fogo é que pode trazer o sinal messiânico, né? Então vejam que essa coluna de fogo provou para nós, verdade, que era e é Jesus, né? Amém, irmãos? Então estamos falando desse Jesus, verdade, de 2000 anos para cá, né? Que ressuscitou, verdade, mas esse nome nós vemos que lá atrás, o Logos, verdade, é o Filho. Quem que é o Filho? O nome, verdade, que nós conhecemos há 2000 anos para cá, é o Senhor Jesus Cristo, amém? A palavra girou, né? Por ciclos de milhões de anos, formando e queimando e formando o que isto é hoje, ainda queimando, desintegrando-se átomos. Se as cadeias de átomo da bomba atômica perdessem o seu controle, e nós sabemos que, verdade, ela vai perder o controle, não vai? Porque hoje, o poder atômico, já hidrogênico, seja o nome que for, estão tudo armazenado, não é assim, irmãos? Está ou não está armazenado? Vê? Eles têm poder atômico para destruir o mundo. Quantas vezes, irmão Fabiano? Esse dia tu me deu um cálculo aí, acho que 8, 10 vezes, 9 vezes. 14 vezes. Então, esse poder atômico que está armazenado no mundo, né? A Rússia e quem mais que tem bomba atômica? A China e os Estados Unidos. E, né? Tem muitos países que têm esse poder atômico, né? Só que a Rússia tem um arsenal grande, não é assim, irmãos? Por quê? Porque lá na Guerra Fria, né, os Estados Unidos e a Rússia disputavam o armazenamento do poder atômico, né? Chegaram a um ponto que o que eu vou fazer com tudo isso? Não tinha nem lugar mais para guardar. Verdade, irmãos? Mas esse assunto, né? O Mobrano está falando, se perdesse o seu controle, e vai perder, né, o controle, o poder atômico, essa terra seria como o sol. Por quê? Porque nós sabemos pela profecia da Bíblia, né, que os elementos ardendo se fundirão, né? Então a bomba atômica vai ser, verdade, vai perder o seu controle, verdade, já a partir do Armagedon, a purificação da terra para o milênio, depois do milênio, verdade, a queima total, verdade, irmão? Então essa terra seria como um sol, ela vai voltar a queimar totalmente, né? É verdade, irmãos? Veja, essa terra, ela é incendiada, assim como ela saiu do princípio. Como é que ela saiu do sol? Uma bola de fogo, né? Ela se desprendeu do sol como uma bola de fogo, assim como todos os planetas. Verdade. Essa terra seria como o sol ali no princípio, estaria desintegrando-se e explodindo. E se vocês pudessem ir ao outro planeta e olhar fora dele, seria visto como um sol, onde os átomos estariam queimando essa terra. A cadeia de átomos perderia o seu controle e começaria a girar assim. E grandes chamas de fogo que saem do Sol, com temperaturas que chegam a bilhões de graus centígrados, alcançam uma área de milhões e milhões de milhas. Aquela era a Terra vindo à existência, um enorme pedaço de carvão aceso que se desprendeu. E ainda hoje, o centro dela não é nada mais que um completo vulcão cadente, que se manifesta em erupções vulcânicas. A ciência diz que o mundo onde vivemos, a crosta dela é como uma casca de maçã. Eu não botei as medidas aqui, porque é muita coisa, né, muita informação, mas é uma camadinha pequena, essa crosta, na verdade, comparado, né, com o núcleo da Terra, né? E aqui nós indo agora, antes da oração final, aqui no espanhol eu tratei de botar isso aqui, porque essa é uma frase de impacto muito grande. Está no espanhol, e luego el hombre, né? Aí eu botei assim no espanhol e a tradução aqui embaixo. E então, o homem sentado no inferno, olha só, essa expressão foi tremenda, né? O homem sentado no inferno, vê?
bate em seu próprio peito e desafia a palavra de Deus e diz: não existe tal como o inferno, né? Em poucos momentos vamos tocar nisto. Vê? Você está sentado todos os dias no inferno. Que coisa, né? E enquanto você está aqui, está sentado, porque está debaixo de você. Verdade, irmão? Então onde é que está o inferno? Para baixo. Amém, irmãos? Então, se você vai estudar, o Mombrana falou sobre isso aqui nessa mensagem. Ele dá a profundidade, né, do núcleo da terra, tudo, ele dá tudo isso. Então, nesse núcleo, verdade, ali é o que nós chamamos de inferno. Agora os irmãos imaginam, né? Verdade, irmãos? E o mundo incrédulo, né, dessa maneira. Então, o homem sentado no inferno, né? Porque, verdade, aqui nós estamos na crosta, né? O núcleo, verdade, o núcleo da Terra é esse lugar de bilhões, né, de graus centígrados, né, que é da forma praticamente, né, como se desprendeu do Sol, né, verdade? Bate em seu peito e desafia a palavra de Deus e diz: não existe tal coisa como inferno. E depois que nós formos estudar mais para frente, nós vamos ver que o inferno, né, na palavra anion, nós vamos ver que o inferno não é eterno, né? Então, o mensageiro, ele trouxe para nós, né, verdade, essa palavra, né? Porque muitos vão na tradução dos tradutores, né? E cita a Bíblia, né? Cita a Bíblia, o inferno e assim por diante. Mas quando vai lá na origem, essa palavra não é eterno. Por quê? Porque o inferno foi criado. Tudo que é criado não é eterno. Verdade, irmãos? Agora, verdade, esses pontos de ensinamento, só quem pôde trazer para nós é o Espírito Santo. Porque tem muita teologia que fala que a pessoa... né, isso se aplica, né, de uma maneira que causa, pois, um terror nas pessoas. E é terrível, né? Não importa de que maneira que ensine, mas ensinar que o inferno é eterno é um erro doutrinário. Inferno não é eterno. E essa palavrinha depois nós vamos ler no original, ela, né, do grego, e vamos ver que realmente no original é um espaço de tempo, né? Então vamos pedir a bênção, irmão, vamos se colocar de pé, por gentileza. Então, finalizando sobre o Logos, né? A deidade diz, como alguém que estava falando outro dia, ele disse: Deus, o que ele era? Isso aqui já é outra mensagem, né? Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como esse espaço aqui, então ele concentrou-se no Logos, né? Então aqui está usando outra expressão, se concentrou no Logos, né? Vê? E depois veio o Logos, descendo para o interior de Cristo. Então, a plenitude desse Logos, porque nós, veja, o Logos é esse grande diamante, né? Verdade? E nós temos centelhas desse grande diamante, né? O Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes, se repartiu esse Logos, né, em faísca, por assim dizer. Verdade? E nós temos essas faíscas, né? Desse grande diamante, desse Logos. Mas em Jesus, ele estava na sua plenitude, esse Logos. Que precioso, né? Então, por isso que ele disse, eu e o Pai somos um, né? Não, o Pai lá e eu aqui, não. Na verdade, ou como uma expressão que se usa, né? Ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem, porque o Pai está aqui. Verdade, irmãos? Vê? Então, ele concentrou-se no Logos, e depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? E Deus simplesmente descendo desse modo para a terra. Então, voltando diretamente para Deus novamente. Não vê vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, né? Do Logos aí, para o interior do homem. Então, retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Não está precioso, amados irmãos? Verdade? Então vamos pedir a bênção, então, grandioso Pai Celestial, te damos as graças nesse dia. Obrigado, Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro de Deus. Senhor, através de Emanuel, Pai Celestial, através do Cordeiro de Deus, o Espírito Santo, Pai, fazendo essa obra de reconciliação, Pai. Senhor, não teria nenhum homem sobre a face da terra que poderia fazer, Senhor, esse ato de remissão, a menos que o próprio Deus viesse, Pai, e se tornasse um homem. Assim, grandioso Mestre, que nós agradecemos, ó Pai, pela misericórdia de Deus estendida a nossas almas, nossas vidas, na qual o Senhor tem enviado o Espírito Santo, Pai,
tem enviado, Senhor, essa coluna de fogo, Pai, e assim tem colocado a unção, o colírio nos nossos olhos espirituais, e através da expiação do sangue, o Senhor tem chegado à nossa baixeza, Pai, para circuncidar o nosso coração, para que nós pudéssemos, ó Pai, então, Senhor, entender, ver, aceitar as boas novas, ó Pai, e através, Senhor, do Evangelho, ungido por essa coluna de fogo, Pai, nós podemos ser colocados dentro dessa proteção da arca, Senhor, e receber essa mesma vida, Pai, que estava em nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, o mesmo Espírito Santo, a própria vida de Deus. Assim pedimos agora, na continuação desse dia, a proteção e a bênção, Pai, nas nossas vidas. Pedimos pelo Teu povo eleito, Pai. Também pedimos, Senhor, pelo culto à noite, Senhor. Assim pedimos as Tuas bênçãos, Te agradecemos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Levante sua mão, adore a Deus. Toma minha mente e o meu coração, enche a minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te, move-te em mim, move-te em mim. Toma minha mente e o meu coração, enche a minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Glória a Deus, oramos. Senhor Jesus, segue com Teus filhos aos seus lares, Senhor, protegendo, guardando, livrando de todos os maus, Pai. Ó Deus, Tu possa ir aos lares, movendo com Teu grande Espírito Santo, ajudando, suprindo a cada necessidade, Senhor. Colocamos todos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar e vamos dizendo a Jesus Cristo que amamos a Ele. Eu venho a dizer ao meu Salvador que eu amo a Ti. Eu venho a dizer ao meu Salvador que eu amo a Ti, que eu amo a Ti com meu coração. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar
toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração.